Você pode estar gastando dinheiro com ração, com sal, com a alimentação dos seus animais e mesmo assim não está tendo resultado. Pior, está perdendo dinheiro sem perceber. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 erros graves que você pode estar cometendo na sua criação de ovino e que te impedem de ter animais com saúde, com resultado, desempenho, com lucro na sua criação. E o pior, muita gente que já tem experiência na criação, às vezes comete pelo menos um desses erros. Se você chegou por aqui agora para ver, meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas há mais de 20 anos, sou zootecnista e veterinária e aqui nesse canal eu te ensino a ter animais saudáveis, com qualidade, com desempenho para te dar retorno na criação. E se esse é um assunto que te interessa, aproveita, já curte esse vídeo e se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre ser avisado dos vídeos novos que eu vou soltando por aqui. E vamos aos erros muito comuns que acontecem na criação. Erro número 1, esse é clássico, eu já vi muitas vezes. Um criador que dá sal ou ração de gado para ovinos. Isso é um erro gravíssimo e os seus animais correm risco com isso. É comum você chegar numa loja, numa agropecuária, pedir ração para os seus animais e não ter ração específica para ovinos, ter ração de gado, ração de vaca de leite, alguém te empurrar isso dizendo que é uma ração de qualidade. Também acontece com sal. Às vezes você não encontra um sal próprio para ovinos e leva o sal que você encontra para gado, para vaca de leite, para vaca de corte, para usar nos seus animais. Isso é um grande risco para a sua criação. Você pode estar colocando seus animais em risco de vida. Você vai entender aqui agora por quê. Nós estamos falando de 2 espécies diferentes. Ovinos, uma espécie, são os cordeiros, são as ovelhas, são os carneiros. Bovinos, outra espécie, são as vacas, os bois, os touros, os bezerros. São espécies com necessidades diferentes. As rações e os sais que são produzidos para bovinos, eles atendem às necessidades dos bovinos, não dos ovinos. Tá, mas qual que é o problema disso? Como eles têm exigências diferentes e as rações são formuladas para atender as espécies bovinas, elas são formuladas de acordo com a necessidade deles em proteína, em energia, em minerais. E isso é totalmente diferente do que a gente encontra nos ovinos. As necessidades são diferentes. Qual que é a consequência disso? A gente pode ter deficiências nutricionais usando esse tipo de alimentação para os nossos ovinos, que vai resultar em animais mais fracos, com uma imunidade mais baixa, com baixo desempenho, não ganham aquilo que eles precisavam ganhar de peso, atrasa seu desenvolvimento, falhas na reprodução, ou seja, volta de cio, o animal não emprenha. E o mais grave de tudo, como essa ração é formulada para bovinos, ou esse sal é formulado para bovinos e vai atender às necessidades dos bovinos, eles podem ter um nível muito alto de um mineral chamado cobre, tanto na ração como no sal mineral ou no núcleo. O cobre é um mineral importante para todas as espécies, inclusive para os ovinos, ele é necessário, mas ele é necessário num nível pequenininho, num nível baixo, ele não pode ser em exagero. E para os bovinos, a gente utiliza um nível muito mais alto. Para você ter uma ideia, um nível de 10 ppm, que são 10 partes por milhão, é uma medida que a gente usa para fazer esse cálculo de dieta, cálculo do sal mineral, da ração. Um nível de 10 ppm para ovinos pode ser tóxico já. Para bovino já pode chegar em 40 ppm tranquilamente, 4 vezes mais. Então as rações de bovinos e os sais minerais de bovinos, os núcleos de bovinos, eles têm normalmente mais do que o nível tóxico do ovino. E o que vai acontecer quando a gente tem esse nível alto de cobre? Ele vai causar intoxicação de cara? Não, ele vai se acumular no fígado dos ovinos. Então o animal vai consumindo aquilo e num primeiro momento você não percebe nada. Ele vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo até que chega um ponto, aquilo vai se acumulando no fígado até que chega um ponto onde intoxica o animal. E aí você vai ter as perdas dos seus animais. E quando você está dando essa alimentação para todos, é comum que você tenha perda de vários animais. Os que estão em confinamento ou fêmeas, quem está recebendo aquele tipo de alimentação. Outro problema que pode acontecer é quando você não faz o uso de alimentação própria para ovinos, e sim de bovinos. Você pode ter um balanceamento dos minerais cálcio e fósforo, tanto nas rações, como nos sais minerais, como nos núcleos, que não atendam à necessidade do ovino. O ovino, se ele tiver um nível mais alto de fósforo do que cálcio na ração, ele vai ter um acúmulo de pedrinhas no rim. E essas pedrinhas vão para a bexiga e essas pedrinhas vão entupir o canalzinho da uretra do carneiro quando ele for urinar. O que acontece? Não tem como ele urinar e a bexiga acaba explodindo. Você acaba perdendo seus animais por causa desse desbalanceamento de cálcio e fósforo. Então, como que eu evito isso? Você não pode usar rações próprias para bovinos, sais minerais próprios para bovinos, núcleos próprios para bovinos na alimentação dos seus ovinos. Assim você evita esse tipo de problema nos seus animais. Segundo erro comum e grave na criação de ovinos,
É você fazer uma suplementação dos seus animais, mas fornecer isso em apenas uma vez no dia, ou na hora de soltar, ou na hora de prender. Parece prático, porque você aproveita aquele momento que vai soltar ou prender os animais e fornece ali a alimentação dos animais, está tudo certo. Mas isso é um grande erro na criação. Quer saber por quê? Vou te explicar agora. Os ovinos são ruminantes. Quando a gente fala em ruminante, alguns animais se enquadram nessa categoria. Os bovinos, os ovinos, os caprinos. E o que é um ruminante? É um animal que ele tem um estômago dividido em 4 partes, 4 estômagos. Algumas pessoas falam 4 estômagos, mas é um dividido em 4 porções, onde a gente tem o rumen, o retículo, o omácio e o abomácio. O rumen é a maior parte desse estômago, é o que a gente chama de bucho popularmente. É ali que vai acontecer a digestão da maior parte dos alimentos. E essa digestão ela acontece por causa de micro-organismos que vivem lá dentro. É como se fosse fermento, como se fosse um fermento que estivesse ali dentro para fazer a digestão dos alimentos. E esses micro-organismos eles precisam de um ambiente estável para viver, que não tenha muitas alterações, alterações muito bruscas. Porque quando você muda rapidamente esse ambiente onde os micro-organismos estão, o que acontece? Muitos deles morrem. E aí, quando eles morrem, você perde os micro-organismos para fazer a digestão dos animais. Isso leva a algumas consequências sérias na saúde dos animais. Timpanismo, acidose, o animal para de comer, para de se alimentar, porque ele não tem quem faça a digestão para ele, os micro-organismos morreram, e ele acaba morrendo em função disso também. Então, quando a gente fornece o trato do animal, concentrado, a ração do animal, tudo de uma vez, a gente vai ter uma alteração rápida nesse ambiente onde os micro-organismos vivem. E isso vai levar ao quê? Diminuição do pH dentro do rumen. O que quer dizer isso? Vai ficar mais ácido. É como se tivesse uma azia forte. Só que no seu caso, você não tem os micro-organismos para digerir. Você tem uma química no estômago que faz a digestão. No caso dos ruminantes, quando eles têm essa acidez no estômago, no rumen, ele perde os micro-organismos que vão fazer a digestão e aí ele deixa de digerir o alimento. E essa acidose, essa acidez acaba se espalhando pelo corpo, causando consequências sérias que levam o animal à morte. Às vezes o quadro não é tão agudo assim, vamos dizer, você não causa tantos danos, mas quando você fornece tudo de uma vez, não fornece dividido em porções para os animais, você reduz a digestão da fibra, ou seja, ele vai deixar de aproveitar bem o volumoso, por exemplo, você solta ele no pasto, ele vai comer o pasto. E se ele tem essa diminuição de micro-organismos dentro que não chega a matar ele, não chega a causar uma acidose, mas ele deixa de aproveitar melhor o pasto, deixa de aproveitar melhor a capineira, deixa de aproveitar melhor uma silagem, um feno que você fornece para ele, porque ele perdeu alguns micro-organismos importantes para fazer aquilo. E isso tudo gera um problema no metabolismo do animal que faz com que ele deixe de ganhar peso ou, pior, perca peso. Qual que é a consequência disso tudo? Você alimenta seu animal, está fornecendo uma quantidade de ração para ele, só que uma vez apenas no dia, seu animal deixa de ganhar peso, perde peso. Você pode ter um aumento de casos de animais com acidose que chegam a morrer em função disso, ou com laminite, problema nos cascos, por causa desse descontrole na alimentação, porque isso vai afetar também os cascos dos animais, não a parte de baixo, mas a parte de cima ali do casco, causando inchaço, dor, animal manca, reluta em andar. E você gasta muito mais em ração para conseguir converter isso em quilos de ganho de peso por dia. Então, o que você deve fazer? Dividir essa ração em 2 a 3 porções no dia, para que ela seja num nível onde não vai causar esses danos, não vai causar a morte desses micro-organismos e você consiga ter aproveitamento dessa ração, revertendo em saúde e ganho de peso dos seus animais. Isso principalmente em animais que recebem uma quantidade maior de ração, como num confinamento, ou quando você inicia o trato das suas ovelhas para melhorar o peso delas, ou para compensar uma baixa qualidade de volumoso. Terceiro erro é não se preparar para a época da seca. Todo lugar tem a época das águas, que chove mais, e a época da seca, onde a gente tem um estresse hídrico para as plantas estão sentindo a falta dessa água. Qual é a consequência disso? Baixa produção de verde, baixa produção de pasto, de capineira. E aí quem não se antecipa a isso, chega nesse momento, não tem alimento para os seus animais. Não tem um pasto de qualidade, o pasto não volta, não tem o que fornecer. Os animais vão para o pasto, aquele pasto não está crescendo, e chega um momento onde você não tem mais como alimentar seus animais. Aí você tem suas ovelhas emagrecendo, suas ovelhas tendo mais sintomas de verminose, seus cordeiros não se desenvolvem, desmamam leves, cai a fertilidade das ovelhas, elas não entram no cio como deveriam, ou não mantêm a gestação, acabam perdendo essa gestação, tem absorção embrionária. Dependendo da fase que tiver seu animal, nessa época da seca, são as consequências que você vai enfrentar no seu rebanho. E por que é um erro você não se preparar para a seca, mesmo que você tenha pastagem suficiente?
Porque na época da seca, as plantas não vão ter a mesma qualidade que elas teriam na época das águas. O teor de proteína da pastagem cai, porque a pastagem está sofrendo com a falta de água. A digestibilidade da planta cai, quer dizer que aquilo que o animal consome, ele não vai aproveitar totalmente. Não é uma planta que está fresquinha, que está verdinha, ela está ressecada. Isso faz com que o animal aproveite menos aquele pasto. Tem uma proporção maior de palha do que de folha verde. Qual que é a consequência disso? Perda de peso, ovelhas que produzem menos leite, cordeiros que ganham menos peso, falhas na reprodução, animais com uma imunidade mais baixa, mais sintomas de verminose, mais doenças no seu rebanho. Então, como que eu corrijo isso? Você precisa se preparar para a época da seca. Todo mundo passa pela época das águas e pela época da seca. Na época das águas, a gente precisa fazer o planejamento do que a gente vai dar para os nossos animais na época da seca. Então, é nessa época que eu vou fazer a produção de uma silagem, produção de um feno, para ter essa reserva para a época da seca. Outra solução é plantar forrageiras que são adaptadas à seca, forrageiras que suportam mais a seca. Isso pode ser no plantio de algum pasto que tolere mais a seca, que eu deixe reservado para esse período. Pode ser numa produção de leguminosa, por exemplo, que eu vou deixar para alimentar meus animais na época da seca, como uma leucena, uma glicídia. Eu posso deixar uma área de pastagem reservada para essa época da seca, que apesar de não ter uma qualidade tão alta, pelo menos eu tenho um volume de pasto para suportar a época da seca, para que meus animais não passem fome nesse período. E trabalhar com suplementação estratégica, onde eu vou compensar essa falta de qualidade do pasto com um complemento, como um sal proteinado, como uma ração para essa época, para cobrir a falta de produção de proteína, de nutrientes do pasto em função da baixa qualidade. Esses 3 erros na alimentação de ovinos, eles são sutis, mas causam um grande prejuízo na sua criação. Deixam seus animais com uma imunidade mais baixa. Animal que tem uma imunidade mais baixa, ele pega mais doenças, ele sofre mais os sintomas da verminose, ele perde peso, ele não tem uma boa reprodução, produção de cordeiros mais fracos, desmame de cordeiros mais fracos. Então, isso vai refletir em toda a sua produção durante o ano. E pior, muita gente nem enxerga que está perdendo com isso e que não está aproveitando bem os seus animais. E o seu erro está fazendo com que seus animais não tenham a saúde que eles poderiam ter se você tivesse dado atenção a esses pontos. Parece até que você está fazendo certo, mas você está alimentando mal seus animais e gastando mais do que precisava. Porque se você tem animais mais fracos, mais doentes, com mais sintomas de verminose, você vai gastar em vitaminas, em vermífugos, em medicamentos, que acaba saindo mais caro do que se você tivesse tomado esses cuidados na alimentação. Agora que eu te contei esses 3 importantes erros na alimentação, diz pra mim, você já cometeu algum desses erros? E aproveita e já se inscreva no meu canal para você sempre receber meus vídeos novos. Te vejo no próximo vídeo.